Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. O Bolsonaro esteve no Rica Perrone, um sucesso de audiência. Eu acompanhei ele há alguns minutos, mas teve algumas falas que virou notícia. Por exemplo, estava na capa do Globo.com ontem uma fala dele sobre a rachadinha. Eu fui ler, olha, ele não consegue explicar direito essa acusação que recai sobre a família. E eu quero trazer pontos importantes também, porque foi questionado sobre os gastos, de Bolsonaro enquanto deputado em relação à gasolina, comparados com Ciro Gomes, eram muito maiores, e ele deu uma resposta simplesmente evasiva, pediu para comparar e ver quantos quilômetros dá, e já tem matéria sobre isso, já antiga, do site Todos com Ciro, e eu vou trazer para vocês aqui, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito no canal ainda. Se puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, mas é só se gostar, manda o joinha pra cima. Se não gostar, joinha pra baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é fundamental para o nosso trabalho continuar crescendo e chegando mais longe. Pessoal, então é o seguinte, o Globo noticiou que apesar da conversa ter ocorrido em tom amigável, também houve questionamentos mais duros, nessa entrevista do Rica Perrone com Bolsonaro. Presidente que inclusive evitou responder um deles. Se já praticou a rachadinha, como é chamado o esquema de obrigar os servidores a devolver parte do salário, também chamado aí de crime de peculato. O tema da rachadinha, entre aspas, tá aqui, foi levantado já no fim da entrevista. Bolsonaro disse que a prática é meio comum em gabinetes de políticos, mas afirmou que não iria falar do seu próprio caso. O esquema consiste em obrigar os seus funcionários a devolver parte do seu salário. Vamos lembrar a Val do Açaí, que também ficou muito famosa na época, vira e mexe, voltam a falar dela. Tinha também a personal que estava lá como se fosse assessora de Bolsonaro em Brasília, mas nunca tinha ido lá, trabalhava como personal no Rio de Janeiro e muitos outros que podem ter feito parte desse esquema. Aí ele disse o seguinte: é uma prática meio comum, concordo contigo, é meio comum, não só no legislativo, não, também no executivo, até no outro poder também. Cargo de comissão você pode colocar quem você bem entender. Aí o Rica Perrone perguntou se sobraria alguém na política que não cometeu a rachadinha. E o presidente disse: sobra pouca gente. O entrevistador então questionou diretamente se o presidente iria sobrar. Aí ele disse o seguinte: não vou falar de mim, sou suspeito para falar de mim. Você não tem servidor meu falando que, denunciando, e interrompeu a fala. Aqui vale lembrar o seguinte, a própria matéria destaca: um dos filhos de Bolsonaro, o senador Flávio, é investigado por essa suspeita e chegou a ser denunciado, mas o caso teve que ser reiniciado. O Ministério Público também já disse ter visto indícios suficientes de um esquema de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, o outro filho do presidente. Além disso, como o Globo revelou, alguns dos servidores suspeitos de serem fantasmas no gabinete de Flávio e de Carlos também trabalharam para Bolsonaro quando ele era deputado federal. Então talvez tinha ali um revezamento, fica num, depois muda para o outro. Então isso aqui também vai ser investigado quando o Bolsonaro deixar de ser presidente. Aí agora vem a parte que é praticamente a confissão do crime, mas como a justificativa para os fanáticos defenderem um mito nas redes sociais e reuniões de família. Vai dizer aqui então que na entrevista Bolsonaro também disse que muitos políticos realizam a prática para poder contratar mais pessoas. Essa foi uma das justificativas apresentadas por Fabrício Queiroz, suspeito de operar o esquema de rachadinha no gabinete de Flávio ao Ministério Público. Aí o presidente disse o seguinte: muitas vezes o cara faz isso para poder pagar mais gente. Você pode ver, quando cheguei em Brasília, você podia botar até 15 assessores, mais ou menos. O tempo foi passando até eu sair em 2018, eram 25. Qual a intenção? Evitar isso daí. Isso aqui é quase ele dizendo: olha, a gente fez mesmo, mas aí, para ter uma saída, digamos assim, para dar uma justificativa, dar um argumento para quem defende. E ele fala: não, mas é porque ele não roubou, ele só pegou aquele dinheiro que era para 15 e contratou 25. E curioso que eu sou candidato a deputado federal, converso com muitos amigos meus bolsonaristas, eu tenho um respeito por quem pensa diferente de mim. E muitos deles falam o seguinte, que é um absurdo um deputado, um vereador ter essa quantidade de assessores. Pois bem, Bolsonaro deu aqui uma explicação para tentar, enfim, aliviar o lado de quem eventualmente já tenha praticado esse que é um crime. Queiroz foi citado aqui, que realmente é acusado, suspeito de operar esse esquema de rachadinha lá
no gabinete de Flávio e tem uma relação muito próxima com o Bolsonaro fala isso, que é amigo pessoal dele há décadas. O Queiroz ficou escondido muito tempo, né? O pessoal perguntava, cadê o Queiroz? Onde é que ele estava? Aí acharam ele na casa do advogado da família. Esse advogado, né, foi um escândalo, ficou um tempo aí também sem falar nele, agora, né, a poeira baixou, ele é visto circulando no Palácio Planalto ao lado de Bolsonaro, ele despacha de lá. Então realmente é um negócio inacreditável, vai ficando tudo por isso mesmo. O Queiroz agora, acreditem, é candidato a deputado estadual pelo PTB do Rio de Janeiro. Outro que também foi envolvido aí em muitos escândalos, ficou preso, é o Cunha. Né? O Cunha, que é inacreditável, né? Um cidadão desse hoje está livre e mais do que isso, está livre e agora é candidato também pelo PTB. E não duvidem que ambos eventualmente serão eleitos. Né? Aí todos eles e outros que se apresentam como cidadãos de bem estão agarrados ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. E aí, muitas pessoas que criticam a corrupção do PT olham para isso aqui e ficam sem entender, mas continuam votando no Bolsonaro como se só tivesse Bolsonaro ou Lula. Aí por conta, não, porque o roubo do Lula foi maior, o roubo do PT foi maior, então vamos ficar com o Bolsonaro. Como se só existissem os dois concorrendo e disputando. Não, tem aí 12 candidatos. Né, para fazer a escolha mais consciente, com mais calma no primeiro turno. Aí deixa essa escolha de mal maior, menos pior, mal menor, lá para o segundo, se um outro candidato não estiver lá. Esse é o ponto que eu toco aqui com respeito aos eleitores. Tem amigos meus que votam no Lula, outros votam no Bolsonaro e falam, William, mas você não pode ficar falando de um, você não pode ficar falando do outro. Olha, isso aqui não é da pessoa, é da prática. Porque hoje a gente entende que não dá para relativizar o que é errado ou simplesmente o Brasil vai se afundar nessa escolha de menos pior, se existe uma opção de melhor candidato, de melhor projeto. Mas voltando aqui à questão do Rica, Bolsonaro foi indagado sobre as acusações que o Ciro faz sobre os gastos deles enquanto deputados federais, porque o Ciro foi deputado durante 4 anos, não gostou da experiência, nunca mais quis ser, e olha que ele foi o mais votado proporcionalmente da história, lá naquelas eleições, com quase 15% dos votos para deputado federal, que é um negócio realmente muito grande. E aí o Ciro não quis mais, não gostou, não continuou sendo. Aí o Ciro vive explicando que Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina. É só entrar aí no portal da transparência, lá e ver os gastos do Bolsonaro, os gastos do Ciro, comparar. E aí o que acontece? O Bolsonaro foi questionado sobre isso, enrolou, não respondeu de forma clara e direta, disse que em vez de apresentar nota a nota lá, para justificar a despesa e pedir o reembolso, ele apresentava a nota, né, da despesa mensal, agrupada. Olha, se fosse, tudo bem, né, você pode fazer escolha, você vai apresentar de uma em uma ou agrupada, tá certo em relação a isso. Porém, aí não é só esse o ponto, Bolsonaro, a questão é em relação aos valores mesmo. Então eu vou deixar aqui um link da Todos com Ciro, que já fez a apuração do período em que ambos foram deputados, entre 2007 e 2011. Aqui a Todos com Ciro vai destacar que utilizou os dados disponibilizados pela própria Câmara dos Deputados. Então não é a mídia, Globo Lixo, não sei o que, comunista não. Tá lá no site da Câmara dos Deputados. Né? Em dinheiro foram 73.250. Vamos lembrar que é 2007 e 2011, né? Que isso aqui não foi nem corrigido. Isso aqui é valores da época. Reembolsados, né, pelos cofres públicos a Bolsonaro apenas em postos de abastecimento. Com combustível a preço médio de R$ 2,52 na época, seriam mais de 29 mil litros de combustível, com os quais seria possível percorrer aproximadamente 378 mil quilômetros. Lembrando que isso é apenas no período de 4 anos das quase 3 décadas que Jair Bolsonaro foi deputado. Quando comparado os mesmos tipos de gastos no gabinete de Ciro Gomes, é ainda mais chocante. No mesmo período, as despesas de Ciro, que foram reembolsadas pela Câmara, equivalem a cerca de 1/3 daquelas efetuadas por Bolsonaro. Foram R$ 23.671,99, que corresponderiam a pouco mais de 9 mil litros de combustível, ou 122.117 quilômetros rodados. Assim, a diferença entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes no consumo de combustível, só nisso aqui, é de R$ 49.508,17. Ou seja, Bolsonaro gastou 309% do utilizado por Ciro Gomes. E aqui no site Todos com Ciro tem um gráfico, vou deixar o link. Né? Tinha mês que o Ciro gastava R$ 400, Bolsonaro gastava quase 5 mil. E aqui a Todos com Ciro vai até destacar que o objetivo não é criminalizar os gastos públicos com seus representantes,
como costuma fazer o próprio ex-deputado Bolsonaro e seus apoiadores, criminalizando gastos públicos, mas quando é para olhar para os do mito, aí passam pano e acabam sendo cúmplices disso aqui. Outra questão é cartão corporativo. Bolsonaro é recordista nos gastos, aí foi lá, colocou um sigilo de 100 anos. E o Ciro que já abriu mão de muitos privilégios, então é alguém que tem responsabilidade com os gastos públicos. Por exemplo, o Ciro teria direito a 3 aposentadorias, que daria a ele quase 100 mil reais por mês. E aí você vê nessa entrevista o Bolsonaro relativizando, né, se esquivando, como se fosse pouca coisa. Até ele falou assim, pede pro Ciro ver se tem acusação sobre mim em relação às emendas, do tipo assim, olha, quem rouba na emenda rouba muita coisa, mas no combustível e na rachadinha é pouco, mas não dá para você relativizar esse tipo de coisa. Então, aquilo que pode parecer pequeno, 3 mil reais daqui, 4 mil reais daqui num mês, imagina isso ao longo de quase 30 anos. Então, né, é isso que a gente tem que ver nesse momento, é muitas pessoas fazendo um cálculo de qual corrupção foi maior, qual que foi menor. Aí, para justificar a tragédia na economia, nós estamos num momento crítico. A prova disso é ter que pagar 600 reais para milhões de brasileiros, né? Se tivesse tudo indo muito bem, né, esses brasileiros não precisariam desses recursos, estariam todos empregados, com uma renda boa. Então, pagar esse auxílio já é a prova de que nós não vamos bem. E aí você aumentar ele agora nesse período é a prova de que há um interesse eleitoreiro, porque ele só vale até dezembro. Então, não dá para ficar justificando, dizendo que, não, porque a pandemia prejudicou, a guerra, a seca, como ele fez lá nesse podcast. Em 2019, primeiro ano de governo Bolsonaro, quando se vive uma lua de mel e tudo mais, o PIB cresceu pouco mais de 1%, menos do que no último governo do Michel Temer, que já não foi lá essas coisas, foi muito ruim na verdade. Então, não dá para ficar arrumando toda hora a desculpa para deixar de criticar o que está errado e nem para deixar de apontar aquilo que é a solução para o país, que na minha opinião passa por apostar num projeto nacional de desenvolvimento. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!